Olá, vamos falar de emprego de tempos e modos verbais. Eu trouxe uma aula para você de um assunto, esse assunto, aliás, eu costumo dizer o seguinte, a gente aprende isso quando a gente estuda outras línguas. Eu me lembro de que quando isso começou a surgir em concurso, nossa, eu sei exatamente, eu me lembro juro para você, você vai dizer, Adriana, você está exagerando, não tô. Eu me lembro exatamente do ano em que esse tipo de questão que você vai estudar comigo hoje começou a aparecer em concurso. Eu me lembro de que era uma questão da banca que hoje é FGV, né? Naquela época ela era um NCE, é a mesma banca, só mudou o nome, da UFRJ, e eu me lembro de que quando a banca trouxe essa questão, muita gente olhou para aquilo e falou assim, nossa, o que é isso? Isso nunca foi pedido, que tipo de questão é essa? Né? Como é que pode? Que viagem? Muita gente tentou anular porque não entendeu a questão. Naquela época, para você ter uma noção do que você vai ver hoje em relação ao que era, né? Naquela época, achava-se muito difícil uma questão que pedisse um emprego do tempo verbal em determinado contexto. Ou seja, era uma questão que trazia o pretérito perfeito composto e se perguntava sobre o sentido dele no contexto. Ali havia, inclusive, uma reescritura. Por exemplo, era uma questão assim, quer ver? Tenho estudado português. Tenho estudado português, mais ou menos assim. Tenho estudado português nas últimas semanas. Aí a banca perguntava, no trecho, tenho estudado português nas últimas semanas, a forma verbal destacada, tenho estudado, indica uma ação que começou no passado e vem até o presente, podendo ser trocada por estou estudando português. Então, olha, duas coisas que a banca propunha na época. Duas coisas que ela perguntava. Se o tenho estudado era uma ação que havia começado no passado e que continuava até o presente, e se poderia ser trocado pelo gerúndio, estou estudando português nas últimas semanas, uma coisa assim. Então, olha só, eu começo a aula perguntando isso a você. A troca de tenho estudado português nas últimas semanas por venho estudando português ensejaria erro gramatical ou mudança de sentido? O outro lá vai dizer, é bem diferente, porque tenho estudado, estou estudando, estou estudando. Um é particípio e outro é gerúndio. O outro lá vai olhar para a estrutura e vai dizer que uma coisa é diferente da outra. Naquela época, todo mundo ficou assustado com esse tipo de questão, dizendo assim, que viagem. Hoje, isso é balela, é fichinha, perto das questões que você vai estudar comigo na aula de semântica dos tempos e modos verbais. Naquela época, tentou-se, inclusive, anular a questão. E eu já adianto a você, olha, dizer tenho estudado português nas últimas semanas é o mesmo que dizer estou estudando português nas últimas semanas. Nesse caso aqui, de fato, o pretérito perfeito composto, e você já estudou isso comigo, indica uma ação que começou no passado e dura até o presente. E aí, ele pode ser trocado pelo gerúndio, porque o gerúndio indica o quê? Continuidade. Então, veja, eu estou trocando uma forma verbal que indica continuidade do passado até o presente por um gerúndio, estou estudando português do passado até o presente. Então, naquele contexto, a troca de uma forma pela outra, de fato, não geraria mudança de sentido. Na aula de hoje, você vai estudar, então, semântica dos tempos e modos verbais. Onde começou isso? Começou lá atrás. Como eu te falo, isso foi há 20 anos, juro pra você. Sei lá, uns 15 anos. Foi quando eu me lembro de que veio a primeira questão desse assunto. Mas hoje existem várias nuances dessa questão. Várias pegadinhas. E eu trouxe todas para você numa única aula. Como você vai estudar isso comigo? Nós vamos, na primeira parte da aula, estudar cada tempo verbal. Você vai estudar cada tempo verbal comigo. E diante de cada um deles, você vai estudar indicativo e subjuntivo. Aí você vai estudar presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. E para cada um, eu trouxe questões de concursos. Nessa primeira parte da aula, não se preocupe. As questões são simples. Você só vai exercitar o quê? Para cada tempo verbal, você vai treinar com questões que é para fixar os conceitos. Tudo bem? Então, isso vai ser a primeira parte da aula. Depois, na segunda parte da aula, nós vamos estudar correlação semântica dos tempos verbais. Nas questões de correlação, nós vamos fazer aí das grandes bancas do Brasil,
questões de correlação, nós vamos trabalhar a relação entre os verbos no contexto, entre duas formas verbais. Depois, vamos fechar a aula de semântica de verbos só com treinamento de reescritura de frases. Você vai ver, vai ser o sprint final, vai ser a parte mais difícil da aula que começa agora, que é semântica dos tempos e modos verbais. Então, vamos começar por indicativo, presente do indicativo. Então, para cada tempo que nós formos estudando, vamos resolver um pouquinho de questões, para fixar, questões simples. Vamos lá. Modo indicativo. Vamos começar pelo modo indicativo. No modo indicativo, você precisa lembrar que o indicativo expressa um fato real. Indicativo expressa um fato. Tudo que eu falar agora vai ser uma teoria muito importante. Nesse assunto que a gente está estudando aqui, não existe muita teoria, mas toda teoria que eu disser, todo conceito que eu disser, você tem que estar certo de que está entendido, porque eu vou usar isso tudo depois. Então, a gente começa falando o seguinte, presta atenção. Ó, indicativo. Indicativo indica o quê? Ó, modo indicativo indica o quê? Fato real. Dri, isso quer dizer o seguinte, que todos os tempos do indicativo indicam um fato? Não. Na maioria das vezes, o indicativo indica um fato, mas existem exceções. Então, presta atenção. A gente agora vai falar do indicativo, eu vou falar de cada um dos tempos. E à medida que eu vou falando de cada um, eu vou mostrar situações em que o indicativo não indica fato, indica hipótese. Você vai anotar isso cada vez que eu falar. Mas antes eu quero que você entenda. Anote aí que essa história de um indicativo expressar um fato real, que é o que a gramática diz, expressar um fato, isso tem exceções. Pode haver exceções, ou seja, há verbos no indicativo que não indicam fato, indicam hipótese, possibilidade. E isso cai muito em prova. Então, vamos embora lá. Você já vai escrever que há, eu vou até colocar isso aqui já para você, há exceções. Ou seja, há situações em que o indicativo não vai indicar um fato, vai indicar hipótese. Vamos começar pelo presente do indicativo. Presente do indicativo é normalmente empregado para expressar um fato que ocorre no momento em que se fala. O presente é isso. É algo que ocorre no momento em que se fala. Exemplo, Guilherme está cansado. Guilherme está cansado. Ele está cansado agora. Ele está cansado no momento em que se fala. Então, presta atenção. Para cada um desses tempos que nós formos estudando aí, presta atenção que o presente já é um dos que mais cai em prova. O presente do indicativo normalmente indica um fato. Mas atenção, nem sempre ele vai indicar um fato que ocorre no momento em que se fala. O presente pode indicar passado e pode indicar futuro. E é isso que é abordado, que vem sendo abordado muito nas provas. Então, repito, ó, isso aqui, dele indicar um fato que ocorre no momento em que se fala, isso é fácil, isso é o mais comum. O mais comum é isso aqui é o conceito de presente do indicativo. Indicar algo que ocorre no momento em que se fala. Entretanto, existem duas situações que aparecem muito nas provas, asterisco nelas, e que não são tão comuns. O presente indicar passado e o presente indicar futuro. Tá, presta atenção, que eu quero que você entenda aqui a aplicabilidade disso nas provas. Bom, primeiro, Dri, que história é essa de o presente indicar passado? O presente, ele pode vir com um valor de passado. Na frase, em 1500, Cabral descobre o Brasil, esse descobre é igual a descobriu. Ó, presta atenção. Você vai escrever aí embaixo, ó, descobre é igual a descobriu. Ou seja, o próprio adjunto adverbial aqui de tempo indica que isso já aconteceu. Então, nós temos um presente. Como é que você vai falar isso nas provas? Como é que você vai ver isso nas provas? Presente com valor de pretérito. Ou também chamado de presente histórico. Então, vou repetir. Você tanto faz você dizer presente com valor de passado, presente com valor de pretérito, como dizer
presente histórico. É a mesma coisa, tá? Beleza. Qual é a aplicabilidade disso em prova? Pode ser essa que eu acabei de falar. Perguntarem a você se é um presente histórico. Toda vez que te perguntarem o que é presente histórico, você já sabe, presente histórico é presente com valor de passado, trazendo ideia de passado. E a segunda aplicabilidade é, anote aí. Neste caso, a troca de descobre por descobriu não ensejaria erro gramatical nem mudança de sentido. Ou seja, descobre é igual a descobriu. É igual. O outro lá vai dizer, não, uma coisa é falar que em 1500 Cabral descobre. Outra coisa é falar que em 1500 Cabral descobriu. Ah, presente é presente, passado é passado. O outro lá vai dizer isso. Você não. Você vai dizer, no presente histórico, o presente equivale ao passado. A troca de uma forma pela outra mantém o sentido da frase. Entendeu? E o mesmo acontece com o presente quando traz valor de futuro. O presente pode indicar passado e pode indicar futuro. Veja o exemplo. Vou amanhã para Búzios. Vou tem o sentido de irei. Então, a troca de vou por irei não ensejaria erro gramatical nem mudança de sentido. Mas, Adriana, como assim não vai mudar o sentido, minha filha? Uma coisa é dizer vou, presente. Outra coisa é dizer irei, futuro. Pô, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é não? Não. Porque, nesse caso, o presente tem o valor de futuro. É um presente usado no lugar do futuro, com sentido de futuro. Por isso, a troca de um pelo outro não gera problema nenhum. Inclusive, esse tipo de construção, vou amanhã para Búzios, traz aí uma penca de inferências possíveis. Ou seja, quando a pessoa fala vou amanhã para Búzios, ela está usando o presente com valor de futuro, o vou é igual a irei. A única coisa que ela está fazendo aqui de diferente é trazer as suas intenções. É mostrar as suas reais intenções. Quando a pessoa usa vou no lugar de irei, quando a pessoa usa o presente para falar do futuro, é porque ela quer que o futuro chegue logo. É a mesma história de o gatinho que fala assim para a gatinha, casarei com você, meu amor. O cara que fala isso para a gatinha, casarei com você, não passa a menor credibilidade. Porque dá a sensação de que aquilo vai levar anos. Casarei com você. Pior é falar assim, estarei casando. Lembra? Pior é usar o gerúndio, que o cara vai passar a vida inteira casando e não vai casar nunca. Então, ó, estarei casando, vou estar casando, casarei com você, tudo furada. Na verdade, o que vai dar a sensação de paz é dizer, caso com você, meu amor. Porque ele está usando o presente no lugar do futuro. É reescritura, mas no fundo mostra que ele quer muito. É só isso que mostra. Mas a troca de uma forma pela outra não gera alteração de sentido. Só demonstra as reais intenções, possíveis inferências. Ou seja, ele quer muito, por isso ele usou o presente. Se usasse o gerúndio, já estaria me enrolando. Entendeu? Vamos embora treinar? Questão 1. Aqui, veja o que a banca faz. Ó, ela traz formas verbais. Ó, eu amo, eu detesto, eu creio em Deus, Deus é um absurdo, eu quero viver. Então, a banca destaca aqui formas verbais no presente e pergunta, quanto ao emprego das formas verbais em destaque, é correto afirmar que exprimem fatos, letra A, já foram concluídos? Não. Letra B, enunciados como ordens? Não, ordem é imperativo. Letra C, improváveis? Não, ele está dizendo, eu amo o mundo, ou seja, ele ama mesmo. Que acontecerão num futuro ou atuais do presente? Você olha para o texto e pergunta, ele está usando o presente com valor de futuro ou é o presente com valor de presente? Quando ele diz, eu amo o mundo, eu detesto o mundo, eu creio em Deus, ele está usando o presente para indicar um fato atual mesmo do presente. Resposta letra E. Próxima questão, questão 2. Aqui vem um trecho e a banca diz, considerado o contexto, o uso da forma destacada no período acima, então a banca destacou o presente do indicativo,
exemplifica o emprego desse tempo e modo verbais. Bom, então, esse tempo e modo é presente do indicativo. A banca quer que você explique por que o presente do indicativo foi utilizado. Veja. Letra A. Enunciar um fato atual. A. O presente pode indicar um fato atual? Pode. Eu vou guardar a letra A. Letra B. Indicar ação considerada duradoura, do tipo a Terra gira em torno do próprio eixo? Sim, o presente pode indicar algo que dura. Vou guardar a B. Olha o nível de questão. Ó, C. Expressar uma ação habitual ou faculdade do sujeito, ou seja, tomo pouco café? Pode, o presente pode fazer isso. D. Dar vivacidade a fatos ocorridos no passado? Sim, eu posso ter o presente histórico. E marcar um futuro próximo? Também posso. Então, veja a diferença dessa questão 2 para a anterior. Essa questão é um show de presente do indicativo. Todas elas são possíveis utilizações do presente. Como é que eu vou saber, então, o que é? Qual delas é? Vou para o contexto. Aí ele diz, ó, então vem comigo, vamos para o contexto, ó. Veja, tá aqui, ó. Coerente, começa aqui a ideia, ó. Coerente com a noção de que o pecado marca fundamentalmente blá, 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 blá. Aí ele diz, ó, o pensamento católico medieval insistiu no tema da miséria e da indignidade. Veja, logo no início do texto, ele fala do pensamento católico medieval. Vê. Logo depois, ele diz: é bem verdade que essa visão pessimista em relação ao homem e à natureza, que lhe propicia ocasiões de pecado ou de esquecimento da necessidade de salvação, encontra seu reverso na própria Idade Média. Ora, então, por isso que a banca falou considerado o contexto. Lá falou-se em pensamento católico medieval, aqui falou-se em Idade Média, então isso é presente histórico. Resposta, letra D. Dar vivacidade, ou seja, aproximar o passado do presente, tornar o passado vivo. Dar vivacidade a fatos ocorridos no passado. Como em 1856, que Machado de Assis entra para a imprensa nacional. Entrou para a imprensa nacional. É o presente com valor de pretérito. Próxima questão. Agora vamos de FGV. Durante a aula, eu vou mostrar para você desde questões mais simples até questões mais complexas. E você vai perceber que você não tem que saber muita teoria. Viu? Você acabou de estudar presente comigo. Olhe para mim. O que você estudou do presente? Presente do indicativo. Você só tem que saber 3 coisas de presente do indicativo. Quais são? Presente do indicativo. Primeira coisa que você aprendeu. Indica normalmente uma ação que ocorre no momento em que se fala. Segunda coisa que você aprendeu. Presente pode ser usado no lugar do passado. E é o presente histórico. A troca de um pelo outro mantém o sentido da frase. E o presente pode ser usado com valor de futuro. Você só tem que saber isso. Agora, olha o nível de questão. Essa é a mais difícil das 3. Vem. FGV. Houve gente tentando anular essa questão. Foi um concurso grande, TJ Rio. Houve gente tentando anular. Veja se você consegue matar. Aqui a banca diz: as 2 primeiras frases do trecho mostram formas verbais no presente do indicativo, que indicam... Bom, o que eu sempre digo é que você tem que prestar atenção no enunciado. A banca está perguntando das formas verbais no presente. Então, você vai olhar para as formas verbais no presente. Vamos procurar as formas verbais no presente. Ó, as filas para pegar água se espalham por vários bairros. Famílias carregam baldes e aguardam a chegada dos caminhões-pipa. Pronto, achei as formas verbais das 2 primeiras frases do trecho. Tá bom. O que elas indicam? Letra A. Mais ênfase nos fatos que indicam o desastre anunciado. Então, vamos lá. Ó, as formas verbais, elas indicam ênfase. Olhe para mim.
de tudo que você já estudou comigo na teoria, em algum momento eu falei que forma verbal indica ênfase? Não existe isso de forma verbal indicar ênfase. Forma verbal não indica ênfase de nada. Só por isso, a letra A está detonada. Então, a dica é, volte sempre ao enunciado. Formas verbais não indicam ênfase. Ah, mas Adriana, eu gostei da letra A, porque a letra A fala de um desastre anunciado. E, de fato, é a mais grave crise de falta d'água da história. É um desastre anunciado. O final estava certinho, mas o início nada a ver. Letra B. As formas verbais indicam o interesse do autor em, formas verbais indicam interesse em descrever. Então, veja, vamos lá. Formas verbais no presente indicam interesse? Faz sentido isso? Ah, olha, essas formas verbais no presente indicam que ele está interessado em descrever. Não, ele pode até estar descrevendo. Mas as formas verbais não indicam isso. Que questão inteligente. Ou seja, esse final aqui tá lindo. De fato, ele descreve, as filas para pegar água se espalham. Isso é uma descrição. Isso é descrição. Descrição é isso, são ações que ocorrem simultaneamente. Então, há uma descrição, as filas para pegar água se espalham por vários bairros, famílias carregam baldes e aguardam a chegada dos caminhões-pipa. Ele está descrevendo a cena. Tá. Mas os verbos no presente, eles estão aí para mostrar que o autor tem interesse em descrever? Não. Letra C. As formas verbais no presente indicam apresentação de fatos futuros, como já ocorridos. Então vamos lá. Olha aqui. Isso tem a ver com o que você estudou comigo. O presente, você viu, ele pode indicar presente, ele pode indicar passado e ele pode indicar futuro. Traduzindo. Quem não entendeu o enunciado, quem não entendeu que era uma questão de verbos, que era para saber o sentido do verbo no contexto, achou que fosse interpretação, simplesmente. E aí gostou da A, porque falou ênfase, gostou da B, interesse. Só que verbo não serve para dar ênfase, verbo não serve para mostrar interesse. Verbo serve, sim, apresentação de fatos futuros, como já ocorridos, vamos ver? Isso é a letra C, começou bem, porque o presente pode indicar futuro. Vamos ver? São fatos futuros? É a apresentação de fatos futuros? Verão de 2015. Olha quando foi escrito. 2014. Então, veja, se foi escrito em 2014 e se a cena é do verão de 2015, então já gostei do início da assertiva, porque são fatos futuros. Tudo bem? E, beleza, começou bem a letra C. Apresentação de fatos futuros, porque ele escreveu isso em 2014 e aconteceria em 2015. Tá. E esses fatos futuros, eles foram apresentados como já ocorridos? Veja, verão de 2015. As filas para pegar água se espalham por vários bairros. Famílias carregam baldes. Então, veja, as filas se espalham, famílias carregam baldes. Da maneira como se colocou no presente, isso parece que já aconteceu. Inclusive, se ele está descrevendo, é porque já aconteceu. Ele viu e descreveu. Então, por que a banca pergunta isso, como já ocorridos? Porque ele usou no presente. Quando ele usa no presente, é como se ele já tivesse visto aquilo ali, ou seja, aquilo já ocorreu. Resposta, letra C. Olha a letra D. Preocupação de argumentar. Bom, primeiro, verbo não indica preocupação de nada. Tá? Então, a letra D nem mereceria nosso respeito se a gente olhasse lá o enunciado, a gente falaria, caramba, verbo não indica preocupação. E outra coisa, ele não está argumentando, ele está descrevendo, tá? Então, a letra D, nada a ver. E a letra E, vamos para a letra E. A intenção de dar, muita gente marcou a E, ou gente tentando até anular a questão.
a intenção de dar maior dinamismo às ações narradas. Muita gente marcou a letra E, por quê? Porque o presente, a gente viu lá, o presente, ele pode trazer dinamismo, vivacidade ao passado. Ou seja, a letra E é aquele caso do presente histórico, quando você narra uma coisa que já aconteceu no presente, entendeu? Só que não é o caso, porque a letra E está errada, porque não são ações narradas. Observe que há uma descrição. Há uma descrição. As filas para pegar água se espalham por vários bairros. Famílias carregam baldes e aguardam a chegada. Ou seja, as ações ocorrem simultaneamente. Não é narração, é descrição. Por isso não foi a letra E. Entendeu? Foi? Bora mais. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é uma ação que indica, atenção, vamos lá, é uma ação que indica, pode indicar três coisas. Vamos ver a primeira. Fatos repetidos, frequentes, habituais no passado. Então, quando ele diz assim, quando era pequena, brincava de boneca, esse é o pretérito imperfeito, indicando uma ação que se repetia no passado. Então, quando ele diz quando era pequena, brincava, isso é numa ação repetida, habitual no passado. Essa é a utilização mais comum do pretérito imperfeito. Você vai marcar aí, essa é a mais comum. Tudo bem? Mas ele também pode indicar, segunda utilização do pretérito imperfeito, uma ação que estava ocorrendo quando outra, geralmente no pretérito perfeito, aconteceu. É muito comum o pretérito imperfeito vir junto ao pretérito perfeito. É muito comum. E a diferença entre essas ações é que o imperfeito, ele indica uma ação contínua no passado. Então, quando você diz Pedro tomava banho, é o mesmo que se você dissesse Pedro estava tomando banho. Então, repare que, nesse caso, o pretérito imperfeito equivale ao gerúndio, quando ele vem junto ao pretérito perfeito. E aí, qual é a diferença entre eles? O pretérito imperfeito indica uma ação contínua e o pretérito perfeito indica uma ação instantânea, que começou e acabou no passado. E a terceira e última utilização do pretérito imperfeito é essa aqui. Vem, ó. Uma ação planejada, esperada e não realizada. Então, quando você diz pretendíamos ir até sua casa, mas não foi possível. Quando você diz pretendíamos, tem-se aqui uma ação que se desejou, mas não se realizou. Então, agora, na teoria, eu quero que você anote duas coisas que a gente vai usar muito nas questões que vamos resolver a seguir. Dessas três utilizações, memorize duas que são muito comuns nas provas. A primeira é, pretérito imperfeito pode indicar continuidade, repetição. E a segunda é, pretérito imperfeito pode indicar ação desejada, mas não realizada. Repare que são dois usos bem diferentes. Uma coisa é você dizer, ó, Pedro tomava banho. Quando você diz Pedro tomava banho, isso é uma ação contínua, repetida, durativa. Já quando você diz pretendíamos ir até sua casa, você está usando o pretérito imperfeito não para indicar uma ação contínua repetida, mas para indicar algo que se deseja, mas que não vai acontecer. Então, quando você fala pretendíamos ir, é porque você tinha a intenção, mas não vai rolar. É muito comum que nas provas, e a gente vai começar a resolver questão agora, as bancas tentem misturar essas duas utilizações. Vou repetir. É muito comum que elas coloquem sempre as duas opções para o candidato. Se o pretérito imperfeito, naquele contexto, está indicando ação contínua, ou se ele está indicando uma ação desejada, hipotética, mas que não se realizou. É nisso que você tem que se ligar. Vamos embora treinar. Vem, questão 4. Questão 4, banca VUNESP. A banca diz assim: as formas verbais destacadas
apresentam correta e respectivamente. Então, vem comigo, a banca coloca aí. Na primeira frase, depois, ao longo da infância, eu ia continuar. Repare que nesse primeiro exemplo, há uma locução verbal. Uma locução verbal, e você já estudou isso comigo, toda vez que há uma locução verbal, para você saber qual é o tempo verbal da locução verbal, você sempre olha para o auxiliar. Vou repetir. Toda vez que te perguntarem de formas verbais e o verbo estiver assim, sob forma de locução verbal, você vai olhar para o auxiliar. É o auxiliar que carrega tudo da locução verbal. E aqui você está vendo que o auxiliar está no pretérito imperfeito. Pronto. Pretérito imperfeito do indicativo. É para ele que você vai olhar. Já a outra forma verbal, não sei do que tratavam aquelas figurinhas. Não me lembro. Lembro é presente do indicativo. Pronto. A banca quer que você marque o sentido das duas formas. Letra A. Referência a um evento iniciado no passado e ainda em processo? Não. O pretérito imperfeito do indicativo, ele indica uma ação contínua no passado e não ainda em processo. Já vi que não é a letra A. Já vi que não é a B, porque a B está igual a A. C, ó, C, incerteza. Veja, a letra C foi aquela pegadinha que eu te falei lá na teoria. Toda vez que vier o pretérito imperfeito, as bancas vão perguntar se o pretérito imperfeito está indicando ou ação repetida no passado ou incerteza. Então, a letra C, muita gente ficou na dúvida em relação a ela. Porque, ó, incerteza a respeito das consequências de uma determinada ação, ou seja, o pretérito imperfeito, ele pode indicar incerteza. Eu ia continuar. E reflexão feita pelo narrador no momento da escrita. No momento da escrita é o presente do indicativo. Muita gente ficou em dúvida na C. Vamos ver a D. Ó, ação ocorrida frequentemente no passado. O pretérito imperfeito, ele pode indicar uma ação habitual no passado. A letra D começou bem. Mas terminou mal, porque diz assim, suposição. Não, presente do indicativo não indica suposição. Então, já vou eliminar a D. E vamos ver aí, ação ocorrida frequentemente no passado. Sim, o pretérito imperfeito pode indicar isso. E a outra parte diz, reflexão feita pelo narrador no momento da escrita. Sim, então, a galera ficou em dúvida entre C e E. O que vai definir se é C e E é você ir lá para o texto e perguntar se o pretérito imperfeito, naquele contexto, indica incerteza ou se ele indica uma ação ocorrida repetida frequentemente no passado. Vamos ver? Ele diz assim, ó. Vamos ver se o texto ajuda. Vamos ver se você precisaria do texto, né? Ele diz assim, ó, não sei do que tratavam aquelas figurinhas, não me lembro nem da cor, nem da quantidade, blá, 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 nem da procedência, mas tudo isso não importa. O que marcou como minha primeira lembrança foi este ato primitivo. Então, ele está contando uma coisa que aconteceu no passado. E aí, depois ele diz, depois, ao longo da infância, eu ia continuar. Veja, ele ia continuar mesmo ao longo da infância. Ele tem alguma dúvida quanto a isso? Alguma incerteza? Ou é uma ação repetida no passado? Fui ao texto e vi que isso tudo aconteceu. Ou seja, não há incerteza nenhuma. Resposta, letra E. Entendeu? Foi. Bora mais. Questão 5. Aqui, a banca diz, uma expressão verbal que designa uma ação habitual realizada no passado, nem precisa ir ao texto para achar a resposta. Você já conhece isso. Ação habitual no passado é o pretérito imperfeito que indica. A letra A tem uma locução verbal com auxiliar no pretérito imperfeito. A letra B tem uma locução verbal com auxiliar no pretérito perfeito, sempre olhando para o auxiliar quando for locução verbal. A letra C tem locução verbal com auxiliar no presente. A letra D tem o pretérito perfeito e a E pretérito perfeito, ou seja, D e E são iguais.
Pronto. Você ficaria em dúvida aí? Não. É só procurar aquela que esteja no pretérito imperfeito. Resposta, letra A. Próxima. Na oração, costumava dizer aos filhos, quando crianças, a forma verbal destacada revela uma ação. Então, ó, vem comigo, ó. Costumava. Costumava é verbo que está no pretérito imperfeito. Ora, você nem precisa ir ao texto. Você nem precisa ler o texto. Você vai passar aí pelas opções e vai procurar a única que fale do pretérito imperfeito. Parece ser uma questão de interpretação, para quem não tem experiência, acha que é uma questão de interpretação, vai ler o texto. Você não precisa nem ler o texto. Veja, letra A. Verbo costumava indica uma ação idealizada pelo pai? Não, porque ele costumava mesmo. Isso era uma ação repetida no passado e não idealizada. Fora a letra A. Letra B, ação concluída. Não, o imperfeito não indica concluída, indica repetida, contínua. C, pontual. Não, o pretérito imperfeito não indica ação pontual. Quem indica ação pontual é o pretérito perfeito. D, ação habitual ou E, ação futura? Mole. Resposta, letra D. Tudo bem? São questões, então, o que você está estudando comigo, o que você estudou aqui neste primeiro vídeo? Você está começando você está aprendendo o básico de semântica dos tempos e modos verbais. Então, você está vendo que são questões que, para o leigo, parecem ser de interpretação. A pessoa acha que tem que ir ao texto e interpretar, quando, na verdade, só precisa saber o sentido do verbo naquele contexto. Não precisa interpretar, não precisa nem ir ao texto, na maioria das vezes. No próximo vídeo, nós vamos falar dos outros pretéritos e dos futuros.